Quando a gente pensa num policial penal, a imagem que vem na cabeça é quase sempre aquela: muralhas, celas, os corredores de uma prisão. Mas olha, uma parte fundamental e de altíssimo risco do trabalho deles acontece bem longe dali, nas ruas e hospitais que todo mundo frequenta. É esse desafio invisível que a gente vai desvendar agora. Essa pergunta, que parece simples, né? Na verdade, ela abre uma porta para uma realidade super complexa e quase sempre invisível. É uma verdadeira operação de guerra que testa todos os limites da logística, da segurança e, claro, da resistência desses profissionais. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o trabalho do policial penal vai muito, mas muito além dos portões da prisão. Missões externas, como uma escolta de emergência para um hospital, não são exceção, não. Elas são parte fundamental e, pode acreditar, uma das mais desafiadoras do dia a dia. E aí a gente já entra na primeira camada de complexidade. Pensa bem, um hospital público não é um ambiente controlado. E para a equipe de custódia, esse lugar de cura vira, num piscar de olhos, um cenário tático, cheio de variáveis e perigos por todos os lados. Agora, o que é muito interessante aqui é esse contraste. De um lado, você tem um ambiente que foi projetado para ser calmo, para recuperação. Do outro, a realidade da custódia, que é uma atmosfera de alerta o tempo todo, o risco constante de uma fuga ou até de uma tentativa de resgate e a necessidade de criar um perímetro de segurança ali, no meio de civis. E a responsabilidade aqui é gigantesca. O policial não está ali só para vigiar o detento. Ele precisa garantir a segurança dos médicos, dos enfermeiros, dos outros pacientes e das famílias que estão visitando. É como tecer uma teia de proteção num ambiente totalmente imprevisível. E isso tudo nos leva ao próximo ponto crítico. Toda essa operação externa tem um custo, e um custo direto e imediato para a segurança da própria prisão de onde aqueles policiais saíram. Esse gráfico aqui, ele ajuda a gente a visualizar bem o que se chama de desguarnecer os muros. Para montar uma equipe de escolta segura, que consiga atuar no hospital, muitas vezes é preciso tirar policiais que deveriam estar lá, vigiando o perímetro da prisão. Ou seja, a segurança em um ponto acaba gerando uma vulnerabilidade em outro. E aqui o dilema fica bem claro. A situação chega a um ponto tão crítico que, em alguns dias, tem mais policiais trabalhando em hospitais do que guardando os próprios muros da prisão. É um equilíbrio muito, muito frágil. Mas além de toda a atenção da missão, ainda existe o desgaste logístico e pessoal. E isso fica muito evidente na hora da troca de turno, a famosa rendição. Vamos ver como isso funciona na prática. Imagina só essa jornada. Um policial sai de casa às 3 da tarde, lá da zona leste de São Paulo, para começar o turno às 7 da noite em Parelheiros, no extremo sul. O cara mal chega na unidade e já recebe a nova ordem. Sua missão é num hospital em Guarulhos. Aí começa outra viagem, outra odisseia pela cidade, brigando com o trânsito caótico. Ele vai chegar no posto de trabalho de verdade só às 9 da noite, já exausto. E esse deslocamento, que leva de 1h30 a 2 horas, mesmo com a sirene ligada, é a rotina. Isso não só desgasta a equipe que está chegando, mas eleva ao extremo o cansaço e o risco para o policial que está lá, esperando a rendição, já no final de um turno de 12 ou às vezes até 24 horas. E como se não bastasse, para adicionar mais uma camada de pressão, existe um conflito constante entre a necessidade de ser rápido e as exigências da lei. De um lado, a ordem é clara, a missão é urgente, a troca de turno está atrasada, o detento precisa de atendimento, a equipe tem que chegar ao destino o mais rápido possível. Só que, do outro lado, tem o Código de Trânsito Brasileiro. A sirene dá prioridade, claro, mas não é uma carta branca para ignorar limite de velocidade ou outras regras. E esse é o paradoxo que o policial enfrenta a cada minuto que ele passa no trânsito. O risco é real. Se o policial passa da velocidade ou se envolve num acidente, mesmo a caminho de uma emergência, ele pode acabar respondendo a um processo administrativo disciplinar. A escolha é cumprir a missão com a urgência necessária e arriscar a própria carreira ou seguir a lei à risca e arriscar a segurança da missão. É complicado. Diante de tantos desafios, fica a pergunta: o que motiva esses profissionais a continuar? A resposta parece estar num profundo senso de dever e no orgulho que eles têm da profissão. Isso não é uma reclamação, mas sim um retrato da realidade. A fonte descreve uma satisfação, uma vibração em cumprir a missão, em garantir a segurança da sociedade, mesmo operando no limite e contra todas as adversidades.
E o mais impressionante talvez seja isso, essa luta diária, esse sacrifício todo, muitas vezes, passa despercebido não só pela sociedade, mas até por parte da própria administração do sistema. É um trabalho verdadeiramente invisível. A história desses policiais nos corredores de hospitais e nas ruas caóticas da metrópole nos força a olhar além do óbvio e nos faz pensar quais outros desafios e sacrifícios silenciosos são a base da segurança pública que muitas vezes a gente toma como algo garantido. Fica aí a reflexão.